Você que está me assistindo aí hoje, você sabe qual é a diferença de pedofilia para estupro de vulnerável? Você que está me assistindo aí hoje, você sabe qual é a diferença de pedofilia para estupro de vulnerável? Tem gente que pensa que sabe, tá? E por que eu vou falar sobre isso e por que é importante, tá? O estupro no Brasil, nos últimos 3 anos, aumentou 3,%. Então, tem tido muito mais estupro ultimamente. E aí é importante que a gente saiba diferenciar as coisas, tá? Porque no final do vídeo eu vou estar explicando por que essa diferença que eu vou falar aqui agora é importante, tá? Então, vamos por parte. O que é o estupro de vulnerável? É o abuso sexual, o ato libidinoso, como você queira falar, né? O contato íntimo sem permissão da pessoa, tá? Por uma pessoa, um adolescente menor do que 14 anos, tá? Uma adolescente, uma criança, né? Menos de 14 anos. Ou também, no caso de pacientes que têm uma deficiência mental, uma pessoa que esteja enferma, um doente, né, uma pessoa que esteja numa condição que ela não pode fugir, ela não pode correr, ela não tem condições de reagir àquele ato, tá? Aquele abuso. Isso é estupro de vulnerável. Então pode ser do adolescente, o menor de 14 anos, ou de uma pessoa que esteja impossibilitada de reagir. A pedofilia é muito diferente, gente. A pedofilia se caracteriza doença, e uma doença onde o indivíduo ele sente atração física, desejo sexual, ou ele vê na internet, ou ele chega ao ato sexual com crianças. Ah, mas o outro com menos de 14 anos é criança? É também. Só que o que faz a diferença, né, do outro lá que é o abusador, que abusou por maldade mesmo, né, e que não é doença, é a seguinte: porque o que tem o transtorno mental, né, tá lá no CID, diagnosticado, catalogado, tudo bonitinho, ele tem atração pelo formato da criança, né, pela estrutura física da criança, tá? Se você pega uma criança até uns 9, 10 anos e cortar o cabelo dos dois bem curtinho, ou então deixar os dois com cabelo enorme e tampar, né, a genitália, o que você vai ter? Você vai ter duas crianças com o corpo igualzinho, né? Não tem seio, a menina não tem cinturinha ainda, o menino não tem ombros largos, não tem aquela característica física que separa as mulheres dos homens, tá? Então é um corpo de criança. Então, esse indivíduo doente, né, que ele tem um transtorno mental, que está lá catalogado, ele sente atração só pelas criancinhas, tá? E aí, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, fulano é pedófilo, ele tem 25 anos, tá namorando a menininha de 15. É pedofilia? Não, tá? Porque às vezes essa adolescente de 15 anos, ela tem um corpão, seios grandes, né? Ela tem um formato já de mulher, ela tem um corpo de mulher. E aí o cara ele não é pedófilo porque ele não tem atração pelo aquele corpinho pequeno, tá? Então ele não é pedófilo, tá bom? Tem outros aspectos também que devem ser considerados numa situação dessa, tá? O que acontece? Antigamente, pegava-se os pacientes psiquiátricos, tá? Que seria o pedófilo, e pegava o cara lá que fez a coisa de maldade, que fez sem ter uma patologia, tá?
ele pegava essas duas pessoas e colocavam no mesmo saco, tá? Botava os dois no mesmo ambiente. De 2001 para cá, depois da reforma psiquiátrica, foi planejado o seguinte, que os pacientes psiquiátricos eles teriam que ficar na ATP, numa ala específica, né? Uma ala de tratamento psiquiátrico. Então essas pessoas que são diagnosticadas com um transtorno mental, né? Ele vai ter um tratamento diferenciado, ele tem que ficar ali separado, ele vai ter a regalia de ir para o hospital dia e só ficar preso de noite, ele vai ter tratamento medicamentoso, ele tem todo um tratamento diferenciado. Então, por isso que a gente tem que fazer uma distinção bem grande, tá? Do que é o pedófilo e o que é o estuprador de vulnerável. Por quê? Se a gente começar a chamar todo mundo de pedófilo, esse cara aqui que fez a coisa, que ele consegue responder pelos atos dele, ele vai ter o mesmo privilégio que o outro. Então a gente tem que diferenciar bastante. Um tem um transtorno mental, ele tem direito por lei, tá? Lei 10.216 de 2001. Ele tem direito de tratamento diferenciado. O outro não, o outro tem que ser punido, né, com os rigores da lei, tá? Por isso que é importante a gente diferenciar uma coisa da outra e não falar que todo mundo é pedófilo, tá? Então vamos fazer essa distinção aí, espero ter contribuído para explicar essa diferença e fazer com que vocês reflitam também sobre o assunto, tá bom? Uma boa tarde para todo mundo.